praticamente isso. Gênesis capítulo 19, Êxodo 19, versículo 8, 7 a 8 diz assim: E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas as palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Nota que aqui é onde começa o problema com a nação judaica. Se nós compararmos os três concertos anteriores, o concerto universal, o concerto com Abraão, o concerto com Noé, o concerto com Adão, quando Deus falou suas palavras para essas pessoas não fizeram promessa. Essas pessoas aceitaram a promessa. E a promessa de Deus, quando é aceite, então Deus nos imputa a justiça. Porém, aqui, Deus, ao fazer o concerto com o povo, em vez de aceitar as promessas de Deus, o povo faz a sua promessa em cima da promessa de Deus. E esse é justamente o problema que o apóstolo Paulo vai nos fazer lembrar em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 1 ao versículo 3. Romanos 10, 1 a 3 diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, Deus tem a sua própria justiça que queria comunicar para os israelitas. Deus não pediu que os israelitas fizessem uma promessa para Deus. Deus queria fazer com os israelitas o que fez em Abraão, em Noé e em Adão. Eles deveriam apenas escutar a voz de Deus e não fazer promessa em cima da promessa de Deus. Aqui se estabelece um outro concerto, que é o concerto temporal, que o apóstolo Paulo chama de concerto do Sinai. Entendamos, porque não quero ser mal percebido, há sempre dois extremos dentro do cristianismo, há extremo do legalismo, que nos leva para o farisaísmo, e ao extremo do liberalismo, que nos leva para os saduceus, né? Alguns querem anular a lei, mas outros também querem se salvar na lei. Então, o concerto do Sinai é justamente isso, e ele é tipificado pelas duas mulheres. Temos a Sara. A Sara, ela nasceu simplesmente pela promessa de Deus. Sara ouviu a promessa de Deus, aceitou a promessa de Deus, não fez promessas em cima da promessa de Deus, e a Sara nasceu Isaac. Isaac é filho da promessa. E temos Ismael. Ismael é fruto da carne. São planos humanos, são promessas humanas, são métodos humanos para a salvação, para cumprir a vontade de Deus. Deus não precisa da ajuda do homem para acionar a redenção. Mas Ismael e Agar representam justamente isso. Não são pessoas que não querem ou se rebelam, são pessoas que desejam fazer a vontade de Deus, amam a vontade de Deus, mas procuram cumpri-la nos seus métodos, no seu plano. Não são ateus, não são incrédulos, mas não esperam que a promessa de Deus em si mesmo se cumpra. Em Gálatas capítulo
capítulo 4, o apóstolo Paulo vai nos contar essa alegoria de que temos dois concertos, o concerto eterno, baseado na promessa e no poder de Deus, para operar em nós tanto querer como efetuar. Isso é para a humanidade toda, sem a nação judaica, e o concerto temporal, que é a nação judaica fazendo promessa acima da promessa de Deus. Então, esse é o distintivo muito importante. Eles ouvem a promessa de Deus, mas em vez de se submeterem à promessa de Deus, fazem sua promessa. Em vez de se submeterem à justiça de Deus, estabelecem sua própria justiça. E Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 21 a 31, ele explica isso. Não vamos ler todo o capítulo, porque esse estudo não é propósito meu que seja muito detalhado, muito abrangente e que leve muito tempo. Mas Paulo fala assim, no versículo 24 a 28. O que se entende por alegoria, Sara e Agar, porque estes são dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar, escravatura que é viver em pecado. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Então, um concerto feito com a nação judaica, que é o concerto temporal, é um concerto que gerava escravos, não livres. E ela era representada pela Agar. Então, aquele concerto do Monte Sinai não é o concerto eterno, é o concerto temporal. Por que é temporal? Porque todos que estão dentro desse concerto vão morrer. Nós precisamos entrar no concerto eterno. Versículo 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que têm marido. 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Qual promessa? Promessa de Deus. Porque nós temos duas promessas. Temos a promessa do povo para com Deus, onde o povo promete fazer-se obediente, e temos a promessa de Deus para com o povo, onde Deus promete fazer o povo obediente. Num, temos justiça de Cristo e na outra temos justiça dos homens. Então, tendo feito essa digressão, agora nós estamos prontos para entendermos a questão das leis de estatuto. Por quê? Porque não era plano de Deus, dar leis aos israelitas. Não era plano deles, porque o plano de Deus era falar para os israelitas. E o que aconteceu na criação é o que deveria acontecer na redenção. Como é que aconteceu a criação? Vamos para Salmos 33. Salmos 33, versículo 6 a 9. Salmos 33, versículo 6 a 9 diz o seguinte: pela palavra do Senhor foram feitos seus, e todo o exército dele pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num monte, põe um abismo em tesouro. Tema toda a terra ao Senhor, temam-na todos os moradores da terra. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Então, o plano de Deus era que o povo ouvisse, não que o povo prometesse. Por quê? Romanos capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte, Romanos 10, 17.
De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, o que Deus queria realmente não era que os israelitas fizessem promessa acima da promessa dele. Deus queria apenas que os israelitas ouvissem a lei, não que eles, pelos seus méritos, cumprissem a lei. Então, como eles não poderiam cumprir a lei por não ouvirem, então Deus lhes deu a lei em forma de pedras, em tábuas de pedra. O problema não está na lei, o problema está no meio, na forma como queremos guardar a lei. Como eles não tinham a lei no interior, não podiam obedecer à lei que estava no interior, na mente e no entendimento, então eles precisavam de uma lei visível. Esse é o motivo pelo qual nós não vamos ver no concerto com Adão, com Noé, com Abraão, Deus dá leis em formas de tábuas de pedra, porque não era necessário. Esses homens tinham a lei no entendimento, no interior. E este concerto que Deus quer fazer com seu povo antes da segunda vinda de Cristo, que é o concerto que ele começou a acionar na cruz do Calvário. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte, ao versículo 6 ao versículo 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, o que Deus queria era que os israelitas ouvissem a palavra de Deus, não que falassem, não que prometessem para Deus. Porque, como diz Ellen White, as nossas promessas são como que escritas na areia do mar, que quando a água vem, leva. Olha, Hebreus capítulo 8, versículo 10 a 13 diz o seguinte: porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados, das suas prevaricações não me lembrarei. Mas, dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de chegar ao fim. Então, o concerto do Sinai foi um concerto que Deus queria fazer com o povo, escrevendo sua lei no coração. Mas como o povo decidiu fazer promessa, Deus deu oportunidade para o povo para mostrarem que eles podem ser obedientes. E até hoje os israelitas e toda a humanidade nunca provou que pode obedecer à lei de Deus.